Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória, que reina. Puxa, vocês nem deixaram eu terminar de falar. O Senhor que reina, reina eternamente. Meus irmãos, que privilégio é acordarmos hoje e sabermos assim, estou vivo, estou respirando. Isso é fruto da graça do Senhor. Porque ontem, por mais que dissesse até amanhã, mas sempre pensando o quê? Se o Senhor quiser. E Ele quis, pelo menos, que nós comecemos esse ano exatamente aqui, nesse lugar e tantos outros lugares que o povo do Senhor está reunido para adorar o seu nome. E nada melhor do que a leitura, irmãos, de 1 Crônicas, no capítulo 29. Eu vou ler a partir do versículo 10, mas vamos dar continuidade ao que nós temos visto. Provavelmente essa seja a quinta ou sexta vez que vamos estudar esse assunto. Então, vejamos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Diz, em razão daquilo que eles fizeram, então, ou seja, o povo e Davi se doaram de forma voluntária, abundante e alegremente. Então diz, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos dias, nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar a ti uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei.
Pai celeste, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és bendito, Tu és bom e fazes o bem, a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos-te, portanto, pelo dom do Teu Filho e rogamos, Senhor, dá-nos a nós também boas disposições e bons pensamentos. Sobretudo, inclina-nos para Ti e a Ti. Esta é a oração que nós fazemos em nome de nosso Senhor Jesus, gratos pelo começo que temos tido nesse novo ano. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de nosso Senhor Jesus é que oramos, pedindo que nos perdoe os pecados. Amém. Pois bem, meus irmãos, como eu disse, já essa é a quinta, provavelmente, ou sexta vez que nós olhamos para esse texto. E, claro, o tema, gratidão e louvor ao grandioso Deus. E como já tivemos a oportunidade de ver, aqui nesse texto, nós encontramos Davi, em primeiro lugar, também o povo, juntos, todos eles ofertaram visando a construção da casa de Deus. Mas é interessante ver que Davi, ao fazer a oferta, vê o seu povo animado ofertando, ele prorrompeu em adoração. E nesta manhã, nós vamos ver, irmãos, que isso, na verdade, tudo isso aqui é fruto da graça do Senhor. Ou seja, vamos chegar ao ponto, a parte 6 do nosso estudo, a sexta parte, porque uma vez tendo Davi considerado a ação de Deus fazendo com que o homem também agisse nessa esfera da doação, e tendo a consciência de que todos dependem de Deus, então Davi, de modo humilde, ele fez uma oração dentro da oração. E é exatamente o que nós vemos no versículo 18, e eu peço aos irmãos que nós leamos esse versículo 18, quando ele diz, vamos ler juntos? Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Irmãos, aqui, como já tivemos a oportunidade de dizer, nós encontramos Davi com uma teologia bíblica, claro, essa palavra é inspirada, uma teologia que faz com que o homem que crê adore. O homem que crê que Deus é soberano, ele então, mesmo quando ele tira das suas despensas, ele tira daquilo que ele possui, que ele tira para dar a outros aquilo que ele recebeu, inteligência, ele recebeu energia, ele recebeu respiração. Então, tudo que ele faz com a consciência da soberania do Senhor, ele então exalta a Deus e lhe pede o que Davi está aqui fazendo. Davi pediu ao Deus da aliança que preservasse a integridade de todos. Vamos entender, primeiramente, o subtema esse ponto, essa parte 6,
para que nós avancemos nas considerações em termos de detalhes. Davi, aqui nós estamos vendo, ele fez essa oração, uma petição. E a petição é tendo confiança de que Deus fez uma aliança. Vocês vão ver daqui a pouco que ele fala dos passados, aqueles com os quais o Senhor entrou em aliança. No caso, ele chama aqui de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Israel, que é Jacó. Então, Davi faz isso e ele faz, então, o pedido dos pedidos, que o Senhor preservasse o que havia acontecido, a integridade de todos. O que é essa integridade? Integridade tem a ver com inteireza. Você já ouviu falar de inteireza de coração? Integridade tem a ver com aquilo que é falado vem do coração. Se eu disser para vocês, vocês são muito queridos, se isso vem do coração, isso significa que vocês são muito, muito queridos. Mas nós sabemos a possibilidade, e isso é muito fácil de acontecer, que eu não tenha esse apreço que eu digo ter para vocês. Então, a integridade tem a ver o seguinte: nós, diz Davi, nós ofertamos voluntariamente, nós ofertamos abundantemente, nós ofertamos com toda alegria. E o Senhor, que olha o coração, vê que de fato eles fizeram dessa maneira. E Davi, como que admirado com a sua integridade e a integridade do povo, ele faz um pedido. O pedido é que o Senhor conservasse tal integridade. Vocês já notaram que às vezes, por exemplo, ontem nós estávamos aqui, nós nos abraçamos, nós nos falamos, se bem que vários de vocês não me abraçaram, estão devendo. E quando chega, saímos todos alegres. E quando chega um amanhecer, está com a cara meio emburrada, não sabe nem com quem brigou. Não tinha ninguém no quarto para brigar, mas saiu com a cara emburrada, triste. E aí acabou aquela alegria do dia anterior. E Davi disse: não, Senhor, não tira essa alegria, faz com que nós vivamos sempre com estas disposições e pensamentos. Vocês entenderam? É isso que nós vamos ver aqui, Davi reconhecendo e pedindo isso. Irmãos, isso é humildade. Então, o que vamos ver nesse ponto aqui, esse ponto 6, Davi priorizando algo. Davi prioritariamente se voltando para o Senhor, preocupado com a santidade de todos, com o propósito de que Deus trouxesse de forma contínua todos para ele, incluindo o seu próprio filho Salomão. Então, o que vemos? Primeiro, Davi dirigiu-se ao Deus da aliança. Como é que começa isso aí? Senhor Deus, leiam aí, de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel. Ele está se dirigindo ao Deus da aliança. Quando se dirige ao Deus da aliança, irmãos, tem pelo menos duas coisas para se pensar. Primeiro é que Deus tomou a iniciativa de fazer aliança com o seu povo. Deus tomou a iniciativa de chamar Abraão da terra dos caldeus. Deus tomou a iniciativa de dar a Abraão uma promessa. Deus resolveu fazer com que em Abraão todas as pessoas da terra fossem abençoadas, todas as pessoas do povo dele. Então, isso não pode ser esquecido. Tu és o Deus da aliança, tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Israel, ou Isaac, ou o Deus de Israel, que é Jacó. Isso mostra, irmãos,
que Deus tem um compromisso e fez um compromisso com o seu povo. Então não tem por que duvidar de que Deus não vai cumprir o que ele promete. Dirigiu-se ao Deus da aliança. Que confiança! Vocês já notaram, irmãos, a gente tem tantas expectativas. Por que o mundo fica em alvoroço no dia 31 de cada final de ano? Mas é uma coisa impressionante. Não quero dizer com isso que seja pecado ter expectativas para o próximo ano. Mas, irmãos, se nós tivermos visão espiritual, nós diríamos assim: nós estamos em 31 de dezembro de 2022, amanhã será 2023, depois de amanhã 2024, não sabemos se estaremos vivos ou não até 2000, não sei o quê, mas uma coisa eu sei: a minha esperança é viva de tal maneira que venham anos, venham outros anos, mas daqui a pouco estarei além do rio, estarei com o meu Senhor. Não importa o que há de acontecer. E então nos juntamos ao cantor lírico que compôs dizendo assim: não sei o que de bem ou mal virá a mim, mas uma coisa eu sei, em quem tenho crido, e sei também que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro. Até quando? Até ao dia final. Essa é a expressão de quem confia nessas coisas. Ele se dirige ao Deus da aliança. De maneira que quando ele diz, Deus de nossos pais, Senhor, Abraão, Isaque e Israel, ele está certo de que tudo que ele precisa fazer é pedir a esse Deus o que esse Deus se alegra em fazer, em dar e em cumprir. Daí vem a sua humilde petição a esse Deus que ele sabe é soberano. O que ele diz? Onde nós vemos isso? Ele fala assim: conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Meus irmãos e irmãs, ainda que o homem seja responsável pelos seus atos, responsáveis pelo que ele pensa, responsável pelas suas motivações, responsável pelas suas realizações, mas ele também, se é crente, sabe de uma coisa: somente se o Senhor soberano agir, operando nele o que é bom e agradável, é que ele terá pensamentos e propósitos, disposições também agradáveis. Só. Irmãos, isso é uma coisa que nos deve chamar a atenção, de modo que precisamos fazer isso. Senhor, conserva. Por quanto tempo? Quanto tempo, irmãos? Para sempre. Está aí o texto. Conserva para sempre. Aonde, irmãos? No coração. De quem, irmãos? Do teu povo, sabe? Porque pedir para o povo do Senhor, pedir para a igreja do Senhor, é o que mais agrada. Por isso o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, quando lhes pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista fez com seus discípulos. Ele diz: quando orardes, dizei, Pai meu, não, nosso. E toda oração chamada de Pai Nosso é sempre no plural. Adora o Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí diz: o pão nosso. Não é pedir isso.
pão nosso de cada dia, dá-nos. Vocês estão percebendo a ênfase que eu estou dando? Dá-nos, dia a dia. Dá-nos esse pão a cada dia. E diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, felizes todos os que creem nesse Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, e ama o povo de Deus. Por isso que ele fala, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. O que é que nós podemos deduzir daqui, irmãos? Que o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Mas ele, porque é pura vaidade, se for crente, ele vai pedir ao Senhor, Senhor, que nesse ano, e não somente nesse ano, para sempre, tu conserves no teu povo, na igreja que agora está atuando, na igreja, estas disposições e pensamentos. Meus irmãos, nós ouvimos aqui a pregação da palavra do Senhor, o tema era ao Deus glorioso, o Deus glorioso, e vimos que só Deus pode fazer com que homens pecadores sirvam-no voluntariamente. Vocês lembram de ontem? Isaías dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque a graça agiu na vida dele, perdoando os seus pecados e dando condições para ele servir de modo agradável ao Deus que é todo santo. Conserva, Senhor, no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Hein? Pensar nisso para nós, orarmos assim para nós, como seu povo, não tem nada que se iguale, senão o que vem depois daqui, dessa atitude, dessas coisas que eu estou falando, porque vem mais coisa, mais ainda. Alguma dúvida, meus irmãos e irmãs? Alguma pergunta? Tem aí? Não. Deus cuida de mim, de você e de todos que estão aqui. Ele sempre está presente, cuidando muito bem da gente. Você sabia que eu falo em línguas também? Está aqui. Falando em língua inteligível. Vocês percebem que essa petição de Davi, ela é de fato humilde, porque em outras palavras está dizendo, Senhor, Yahvé, o Todo-Poderoso, eu reconheço que de nós mesmos não temos como agir, falar, pensar de modo agradável a Ti. Age em nós para que nós façamos o que Te é agradável. Irmãos, trazendo isso para o Novo Testamento, nós ouvimos algo que faz eco, em certo sentido, quando o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Que beleza. Estou com pena de passar adiante. Eu queria ficar mais aqui um pouquinho nesse texto, mas vocês estão muito devagar.
Vocês não querem perguntar. Então, lá vamos nós lá. Vocês não pararam? Então Davi adianta-se e faz uma outra petição, mostrando a sublime necessidade de todos. Vou repetir. Ele faz mais uma petição. Primeiro é que houvesse essas disposições e pensamentos que o Senhor conservasse. Mas agora ele vai fazer uma outra petição que diz respeito à sublime necessidade de todos. O que ele diz no final desse versículo 18? Vamos ler juntos com força. Inclina-me o coração para contigo. Está aí. Inclina-lhe o coração para contigo. Irmãos, não tem como olhar para a Bíblia e ser arminiano. O homem pode, o homem tem livre-arbítrio, o homem basta de querer. A gente canta assim: e tu, pecador que vagueias, não tens momento em que cantes um hino ao Senhor? Mas sabe, qualquer um só vai cantar um hino ao Senhor se o Senhor atender a oração que Davi fez. Qual foi a oração de Davi? Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Nós acreditamos nisso, irmãos? Não basta cantar. Cantar, todo mundo canta. Mas cantar os louvores do Senhor para o Senhor, só aqueles que o Senhor lhes dá, o seu Espírito, e o Espírito o motiva. Orar, só se ora se a oração que agrada ao Senhor é a oração no Espírito. E somente os que nasceram de novo, que têm o Espírito, é que podem orar no Espírito. Nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor nos dá o seu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Davi sabia disso. Ele diz: inclina-lhe o coração para contigo. Há um episódio registrado em 1 Reis, por favor, que nos mostra como a teologia dos nossos queridos pais era uma teologia sadia e saudável. Meus irmãos, Elias, eu não disse a referência, né? 1 Reis, capítulo 18. Israel estava vivendo um momento muito complicado e difícil. Na verdade, o povo do Senhor estava desviado. E por que desviado? Porque o rei Acabe fez com que o povo seguisse os seus caminhos. E o Senhor levantou Elias. Elias orou, o Senhor fez com que houvesse seca na terra. E então chegou o momento de o Senhor atender a voz do profeta para trazer refrigério para a terra. Mas antes, era necessário que o povo se voltasse para o Senhor. Mas como o povo haveria de se voltar para o Senhor por si mesmo? Não podia. O Senhor precisava inclinar o coração do povo para o Senhor. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando o raciocínio? Então vamos lá. Versículo 20. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel. Por quê? Porque Elias mandou ajuntar aqueles profetas que serviam ao rei Acabe para que pudesse fazer o que nós vamos ver já já. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo.
Então a multidão está aí nesse Monte Carmelo. Então, versículo 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é isso, cochear? Cochear é banda para um lado, banda para o outro. Ora eles diziam que criam em Deus, mas outra hora eles diziam que criam em Baal. Era terrível a condição do povo. Então preste atenção, cochear, pender para um lado e para o outro, como uma pessoa que tem uma deficiência numa das pernas. Vou repetir o versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Leia o final, por favor. Porém, o povo nada lhe respondeu. Por que o povo nada respondeu? Porque o povo não sabia mais quem era Deus. Silenciou. Quem é Deus? O Senhor é Baal? Silêncio. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, ou seja, de Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, porque o povo estava agora desejando de saber quem que é Deus. O Senhor, ou seja, Yahvé, ou Baal. Isso é um texto lindo, e esse texto é o que está norteando o próximo encontro na fé formada com a graça do Senhor. Quem é nosso Deus? Aqui é baseado nisso aqui. Versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com faca e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares se oferecesse. Até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Vocês entenderam isso aqui? Vamos entender bem isso aqui. Para dizer ao povo quem é verdadeiramente o Senhor, que é Deus, Elias, o profeta, ousadamente, corajosamente e orientado pelo Senhor, como ele vai dizer mais adiante, ele reuniu todos os profetas de Baal que serviam ao rei Acabe e reuniu o povo. E diante deles vai provar que os profetas de Baal estavam equivocadíssimos
e fazendo coisas desagradáveis ao Senhor, e ainda sendo responsáveis por desviarem o povo do Senhor. E fez esse teste. Mandou trazer 2 novilhos. Ele disse, olha, vocês pegam um novilho, um outro é meu. Escolha dentre os 2. Vocês façam com que esse novilho seja aceito por vosso Deus. E digo mais, o Deus que responder com fogo, esse é verdadeiramente Deus. Então eles ficaram clamando, oba, 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 nada. Então, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Você vê a idolatria deles? Nem o altar, eles não queriam mais saber do altar do Senhor. Tomou 12 pedras, que são símbolo das 12 tribos de Israel, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Fez o altar e ao derredor cavou. Vocês vão ver para quê? Para ficar a água em volta do altar. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, encher de água 4 cântaros e derramai sobre o altar e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o 2ª vez. E o fizeram. Disse mais, fazei-o 3ª vez. E o fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Vocês entenderam o que ele fez? Eu pergunto, fogo e água se combinam? Não, não se combinam. Onde há água, o fogo, baixa a bola. Por isso que os bombeiros usam água. Em alguns casos você vai dizer, mas tem pó químico. Não fique estragando a minha ilustração, né? E nem a ilustração bíblica. Está lá o altar, está lá o novilho lá, não é bonitinho assim, é de pedras. Aí eles jogavam água. 3 vezes jogaram água. A água escorria e ao redor do altar o rego estava ensopado. Querem dizer assim, é impossível o fogo atingir essa oferta, esse novilho em pedaços. Aí versículo 3 diz assim, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aí chegamos à nossa oração de Davi. Qual é a oração de Davi? Inclina o coração para ti. Irmãos, salvação é um milagre. Ninguém se chegará ao Senhor sem ser chamado, sem ser trazido por Ele. Vamos terminar aqui o relato. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o quê? Vamos dizer juntos?
O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Irmãos, é isso que nós temos aqui em 1 Crônicas. A petição que mostra a sublime necessidade de todos. Que necessidade é essa? De ter o seu coração inclinado para o Senhor. É um milagre. Se o Senhor não agir, não haverá nada que possa nos aproximar a nós, dele e a ele e para ele. Inclina-lhe o coração para contigo. É o que nós temos aqui. O pedido de Davi. Alguma dúvida, irmãos? O irmão inicia mencionando que o apóstolo Paulo fala que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí ele se recorda que o Senhor chegou a mencionar que o Senhor Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor Jesus mesmo falou que nada podeis fazer, então o mal que eu não quero se inclui nesse nada podeis fazer? Ou seja, o mal é feito com o Senhor? Ok. Você já viu como ele gosta de me pegar, né? Ele faz aquela pergunta, mas são perguntas interessantes. Eu pergunto, irmãos, vamos olhar o que o Senhor disse em nada podeis fazer dentro do seu contexto. João, capítulo 15. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira. Videira o quê, irmãos? Verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A resposta já está aqui. Eu pergunto, se essa é a videira verdadeira, ou seja, que dá uva, essa uva é de primeiríssima qualidade, perfeito. É o fruto perfeito, é o fruto agradável a Deus. Ora, para alguém dar fruto é preciso estar em comunhão com o Senhor. Ora, se alguém não está em comunhão com o Senhor, não vai dar esse fruto. Mas se alguém estiver no Senhor, vai dar esse fruto. Logo, não tem como alguém dar esse fruto se não estiver com o Senhor, que é a videira. Nós somos ramos. Então, sem Ele, nada podemos fazer. Mas nada o quê? Então nós vamos responsabilizar o Senhor Deus pelas nossas mazelas que fazemos todo dia? Não, isso é fruto da carne, da natureza terrena, animal e demoníaca. Essas coisas que procedem da carne. Por quê? A carne milita contra o espírito contra a carne. E quais são as obras da carne? Aí vem aquelas misérias todas que nós produzimos sem nenhuma dificuldade. Mas para produzir boas obras, só quando o Senhor age em nós. Por isso, a oração é essa: inclina-lhe o coração para contigo. Tudo bem? Vocês entenderam, irmãos? Alguma outra pergunta? Já que nós estamos no início do ano, vamos pensar algumas coisas aqui
em termos de aplicações. A disposição para ler a Bíblia. Mas como? Ler com atenção, memorizar, meditar e entender. Eu pergunto, por nós mesmos fazemos isso? Não, irmãos. Nós até podemos dizer assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Tá bom. Lemos, como eu vi hoje alguém dizendo, os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. No dia seguinte, mais capítulo, mais capítulo. Chega um ponto em que não mais lemos. Orar, oração. Esse ano eu quero orar mais e mais e mais. Aí começamos a orar, dá um enfado, orar. Eu queria dormir mais um pouco, falhamos. E o que é interessante é que, mesmo no início, provavelmente não começamos orando no Espírito, via a casa do Senhor. Interessante que nós nos programamos para tantas coisas. Nós fazemos planejamento no que diz respeito ao trabalho profissional. Nós fazemos planejamento até mesmo para dar aula. Mas quantos de nós vimos para um lugar desse de culto por causa do dever? Porque eu sou professor da escola dominical, ou professora, ou diretora, ou eu sou diácono, ou qualquer coisa. O dever que me impulsiona, mas eu não tenho aquela voluntariedade, aquela disposição de quem ouviu. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho ouvido a palavra do Senhor, fui tomado, e eu olhei para trás e vi como eu falhei em colaborar do ponto de vista financeiro para a obra do Senhor. Eu tomo um propósito. Agora eu vou ser fiel. Aí vem uma conta de água que o cano estava lá estourado, aí vem uma conta de água, um valor horrível, alto. Primeira coisa que eu corto não é fechar a torneira, ajustar, não. É a oferta que eu dou. Depois eu dou. Vocês estão entendendo? Em todas essas coisas, nós temos que ouvir o Senhor dizer, sem mim nada podeis fazer. Amor, que sintetizaria tudo nas nossas relações. Esse ano eu quero mais amar o João Batista. Não é fácil, hein, João Batista? Eu quero amar mais o Alisson Lunieri Brito. Não é fácil, Alisson Lunieri Brito. Vou falar, Jorge. Eu quero amar mais o Jorge, porque ele olhou para mim, como dizer assim, vai falar de mim? Foi isso, Jorge? Diga logo, Jorge. Olha, ele disse que foi. Eu não sou adivinho, não, tá? Mas eu vou amar mais o Jorge. Vamos agora para cá. Esse ano eu vou amar mais a minha esposa. A esposa, eu vou amar mais o meu marido. Aí o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A esposa, um dia, ela deixa a mão, pesa um pouquinho mais e a comida ficou como se o pirarucu não fosse refervido, para tirar aquela abundância de sal e ficasse daquele ponto. Aí disse, está muito salgada essa comida. Onde está o amor? Sem mim, nada podeis fazer. Sim, senhora. A pergunta da irmã é, como nós podemos amar os nossos inimigos? É boa ou não é essa pergunta? E com ela vamos terminar também. Como nós podemos amar, não é isso? Os nossos inimigos. A gente precisa ouvir o dia todo, o ano todo. Sem mim, vamos dizer juntos? Sem mim nada podeis fazer.
ele amou os seus inimigos. Se nós estivermos em comunhão com ele, andarmos nele, observarmos a sua palavra, nós vamos amar os nossos inimigos. Mas de forma prática, como é isso? Irmãos, de forma prática, eu ficarei bem comigo mesmo, com o Senhor, na medida em que eu oro por meus inimigos. Está sendo bíblico? Eu vou ser como meu Pai Celeste, que fez chover sobre bons e maus, fez seu sol brilhar sobre injustos e injustos. É aí que, de novo, eu digo, a igreja, falo com temor, errou feio e tem errado. Eu quero dizer aqui, eu vou dizer, eu vi ontem no noticiário que depois do discurso do seu vice-presidente da República, a bandeira nacional foi colocada a meio palmo. No primeiro momento eu disse, mas o que significa isso? E aí eu vi que alguém dizendo, estou de luto. E crentes, estou de luto. Então eu raciocinei, eu digo assim, bem, se eu pudesse, eu diria a essas pessoas, em forma de pergunta, esse seu luto vai durar quanto tempo? 4 anos? Porque é o tempo de um governo no nosso país. Muita gente está de luto por 4 anos. Mas se à medida que vai passando o tempo, essas pessoas caem na real, em certo sentido, elas dizem, não, nós precisamos orar pelas autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido constituída ou instituída por Deus. Então, ela vai orar por mortos. Está de luto e vai orar pelos que estão governando, então está orando por mortos. Mas a Bíblia não é contra orar pelos mortos? Então, tira esse luto. Não sejamos como lá de fora. Porque senão a gente está de luto, indo de encontro àquele que domina, esse de quem estão falando, e que o Senhor diz aqui, Davi, inclina-lhe o coração para contigo, e inclinar o coração para com o Senhor é agir como o Senhor Jesus, que fez tudo isso. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Orou pelos seus inimigos. Que o Senhor nos ajude, para que, como Davi, nós nos dirijamos ao Deus da aliança, dizendo, Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Façamos a humilde petição ao soberano, quando disse, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. E façamos aquilo que é de mais sublime, que é a nossa necessidade de estar em comunhão com o Senhor. E ele disse, inclina-lhe o coração para contigo. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, irmãos e irmãs, e caminhemos na luz do Senhor. O que é que diz? Amém.